fechada em si mesma, que não existe. A liberdade é profundamente relacional, né? A liberdade só existe na relação com o outro, por conta justamente da responsabilidade. Eu tenho que agir, eu posso agir como sujeito livre, mas sempre me questionando sobre os meus atos e a quem eu respondo, né, sobre eles. A Deus, ao próximo, à família, à sociedade, certo? A mim mesmo, não é? Eu tenho que responder também à minha estrutura física, psicológica, emocional, não é? Espiritual. Eu não posso fazer qualquer coisa de mim mesmo. Eu respondo também, em certo sentido, à minha dignidade de pessoa, né? E ultimamente, por ser imagem e semelhança de Deus, eu respondo a Deus, né? Então a gente volta um pouco a essa questão, mas essa ideia, a gente tem que desconstruir essa ideia de que a minha liberdade termina onde começa a do outro e a liberdade do outro termina onde começa a minha. Como se a gente tivesse em duas bolhas se tocando, mas não interagindo, o que é falso. A gente vai entender por quê. Frequentemente também nós ouvimos dizer que eu faço o que eu quero, pois eu sou livre. De fato, a liberdade toca a vontade, como eu acabei de dizer, o querer, não é? Eu preciso querer. Mas como compreender o que eu quero? O que eu quero? Aí que justamente a gente deve crescer na liberdade. O que eu quero? Eu tenho que entender o que eu quero, não é? Porque às vezes o que eu quero não é digno da minha pessoa, não é justo, não é verdadeiro, não é nobre, não é? Pelo contrário, pode ser até algo mal, né? Então é importante a gente afinar também o nosso querer, afinar a nossa vontade para a gente crescer em liberdade, né? Porque pode ser um simples desejo de qualquer coisa, enfim, pode ser também um movimento, né, passional, né, uma paixão, uma raiva, eu quero quebrar tudo porque estou chateado e porque sou livre vou fazê-lo. Obviamente que a nossa inteligência vai naquele momento moderar um pouco as nossas vontades, né? E a nossa vontade também ser afinada, ser trabalhada, né? Pode ser uma obsessão por alguma coisa, né? Pode ser um vício, por exemplo, esse é um problema, sério, eu posso ter vários vícios que condicionam a minha liberdade. Eu voltarei a esse tema quando eu tratar das feridas da liberdade, que vai ser tema de outra conversa nossa. Então, vejam o que nós desejamos ou o que nós queremos deve ser o objeto, então, de uma reflexão. Eu devo avaliar, refletir aquilo que se diz também discernir, né? Discernir. Por isso é que a liberdade está igualmente ligada à inteligência, como a gente já falou, né? E para nós que cremos, obviamente que não basta só a inteligência, não basta a vontade, não basta a memória, que são características, né, essenciais do ser humano, né, mas nós precisamos também da luz, as faculdades, se costuma dizer na filosofia, né, as faculdades do ser humano. Nós precisamos da luz de Deus e Deus quer nos dar essa luz, quer dar a luz. Agora, Deus quer, nós precisamos pedir também, Senhor, me ilumina, me esclareça, me mostre por onde a minha liberdade, o que eu devo fazer, o que eu devo querer, né? O que de fato vai me fazer crescer e o que nas minhas ações também não me fazem somente a mim, né, crescer, mas fazem aos outros também. Então isso é fundamental para nós. A primeira coisa, então, proposta a respeito da liberdade, é recordar que ela é um dom de Deus para nós. Deus nos criou para a comunhão com Ele e esta comunhão implica uma liberdade. Deus não impõe a comunhão, Ele quer que, como sujeitos livres, nós escolhamos isso, nós percebamos que é um bem e que o nosso querer deve ir em direção a esse bem que é a comunhão com Deus e, consequentemente, comunhão com o próximo, desejada por Deus, né? Os dois mandamentos que resumem todos os outros: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
São Paulo, na carta aos Gálatas, diz: vós, com efeito, meus irmãos, sois chamados à liberdade. A liberdade de quê? Isso na palavra de Deus a gente encontra muito. A liberdade em relação ao pecado. O pecado escraviza. De que modo? Uma dependência a ações, a atos que são maus e que não nos fazem crescer, não enaltecem, engrandecem a nossa dignidade humana. Pelo contrário. Por isso que temos que buscar a liberdade em Deus, pelo perdão dos nossos pecados e mudando de vida. Nas palavras de Jesus, em verdade, eu vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não mora para sempre na casa, mas o filho mora para sempre. Se o filho vos libertar, vós sereis verdadeiramente livres. João 8, 34 e 36. Nestas duas passagens fica evidente que há uma libertação realizada por Jesus, certo? Então, o pecado tenta nos colocar sob o jugo da escravidão, falei aqui agora, e o pecado tenta obscurecer a imagem de Deus em nós, que é uma imagem de liberdade. E Jesus restaura esta imagem danificada pelo pecado. Tá? Então, Deus é soberanamente livre e Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, como já disse. São Tomás de Aquino diz: pois que o homem foi criado à imagem de Deus, isso significa que ele é dotado de inteligência, de livre-arbítrio e de um poder autônomo. Ele é o princípio de suas próprias ações, pois ele tem o livre-arbítrio e o controle de suas ações. Ele é pai dos seus atos, diz o catecismo, né? Um dicionário de teologia diz assim: a liberdade é o poder de autodeterminação. Isto é, de escolher deliberadamente uma ação e a seguir na sua conduta. Criados à imagem de Deus, os seres humanos têm esta capacidade que foi atingida, que foi ferida pelo pecado, né? Mas não destruída. Pela redenção, Cristo nos torna livres e esta liberdade constitui a garantia da liberdade futura na glória. Então, esta autodeterminação, se autodeterminar, isso é fundamental. Então, às vezes, tem pessoas que não conseguem por uma diminuição da sua capacidade de consciência, né? Aqueles que têm sofrimento, passam por experiência de sofrimento mental, às vezes pode acontecer, não conseguem ver bem o que devem escolher, o que devem fazer, a questão dos vícios, o medo, e são temas que provavelmente a gente vai tocar na nossa próxima conversa quando falarmos das feridas. Agora, para a gente dar passos na liberdade, a gente precisa tentar justamente perceber como é que ela se desdobra. E aqui eu me baseio numa formação de um amigo, professor, padre também, que diz o seguinte: o primeiro momento da liberdade, vamos elencar aqui 4 momentos da liberdade. O primeiro momento é pouco percebido, mas é o mais importante, né? Trata-se de se deixar atrair pelo bem. Por isso que eu preciso perceber e pensar e refletir o que é o bem que eu quero buscar. Então, eu tenho que me deixar atrair por aquele bem, certo? E não só um bem aparente. Eu tenho que desmascarar aquilo que me parece ser um bem que não é. Não é? A gente costuma lembrar que ninguém faz uma ação pensando que ela seja má, mas porque vê ali um bem. Né? Até quem rouba vê um bem, ter alguma coisa a mais roubando. Não pensa naquilo como sendo mal. Isso é um primeiro ponto, certo? A segunda etapa é a escolha dos meios para alcançar o bem desejado. Eu preciso escolher, tá? Então, alguns atos conduzem ao objetivo que nós fixamos, outros não, tá? Então, por exemplo, se eu quero aprender violão e que eu compro um tambor, não tem sentido, né? Eu tenho que escolher bem os meus atos para chegar àquele bem que eu vislumbrei, que eu me coloquei como objetivo, né? Então, é preciso pensar com a cabeça, a inteligência, mas com o coração, com a vontade, iluminado pela fé. O terceiro passo não é suficiente se deixar atrair pelo bem e escolher os meios para chegar a esse bem, tá? É necessário efetivamente utilizar os meios. É necessário agir conforme os meios escolhidos. Se eu sei que o fato de olhar a televisão até tarde da noite é um mau hábito, não é?
que vai me trazer cansaço, etc., me impedir de trabalhar bem no outro dia, né? Eu devo pôr em prática os meios para mudar este mau hábito. Eu vejo que é um bem para mim sair daquilo, né? Eu desejo aquele bem, eu escolho os meios, ou seja, vou desligar a televisão, vou tentar ler um livro, vou tentar fazer realizar outra tarefa para ir descansar, mas se eu não coloco em prática, eu não vou atingir esse bem que é mudar o meu hábito, certo? Então, para levar a termo este movimento de liberdade, é necessário comandar as mãos e as pernas para que se movam. Eu preciso agir. Às vezes a gente fica esperando, né? Aquela velha historinha dos propósitos no início do ano novo. De cada ano novo nós fazemos um monte de propósitos. Nós temos um bem na cabeça, eu quero isso como um bem, não é? Os meios são esses aqui. Tá, mas se eu de fato não agir para tomar os meios, assumir aqueles meios na minha vida para chegar àquele bem, eu não vou atuar em liberdade. Vou ficar esperando que a coisa aconteça, a gente sentado talvez, esperando que aconteça e provavelmente a coisa não vai acontecer assim, como um passe de mágicas. Então é fundamental que a gente busque colocar em prática, né? A execução às vezes toma tempo, é verdade, é necessário não parar no caminho, não é? É preciso insistir, preciso perseverança, muitas vezes, né? Uma coisa, disciplina de vida, precisa ter uma disciplina, se colocar disciplina, se organizar, né? Se planejar muitas vezes, né? É fundamental. Até nós falávamos agora há pouco do descanso, do passeio e tal. Até o descanso, quando a gente diz, estou um sentimento de liberdade porque eu não tenho as minhas responsabilidades cotidianas aqui. Mas até nesse momento eu preciso me organizar. É um modo de eu colocar minha liberdade em prática. Não, nós estamos fazendo aqui um parênteses no ritmo da vida comum, porém estamos fazendo com responsabilidade, atuando a liberdade, porque planejando, porque pensando, porque vendo o que é melhor para aquele momento, não só deixando a coisa correr, vamos sair de férias e deixa a coisa acontecer. Não, é impossível. Né? Ou aos domingos, por exemplo, quando a gente está em casa, deixa o dia passar, estou sem fazer nada, deixa correr, mas nós sabemos que temos coisas para organizar, até para que o descanso seja o melhor possível. Então, é preciso fidelidade, perseverança, não mudar os nossos propósitos a qualquer momento. Tá? O quarto e último momento do ato livre é aquele da alegria. Um ato verdadeiramente livre deve me levar ao final, na sua conclusão, a um sentimento de alegria. A alegria faz parte do ato bom. É o seu coroamento, poderíamos dizer, sua realização, sua plenitude. Ela pode ser a forma para discernir se o ato realizado era verdadeiramente bom. Quando a gente faz um ato e que a gente não estou me sentindo bem, fiz isso, parecia-me que era um bem, tomei os meios, coloquei em prática, mas agora me sinto mal, né? Eu acho que talvez não fosse algo tão bom assim. É claro que é um discernimento muito também importante a ser feito, porque a gente pode também se culpar por coisas que fizemos e que no fundo eram justas, mas que trouxeram um certo desgosto, não é? Então, por exemplo, corrigir alguém não vai trazer aquela coisa assim, não é? Mas talvez era necessário corrigir um filho, corrigir um amigo, corrigir um parente, né? Era necessário. Então, a alegria é esse lado da realização do ato como sendo um ato bom, né? E é fundamental que a gente possa